Jeremias em hebraico é Yirmeyahu. Seu nome pode significar Deus exalta ou Deus cria. Jeremias foi escolhido por Deus antes de nascer para uma missão especial, como diz Jeremias 1:5. Antes que te formasse no ventre te conheci, e antes que saísses da madre, te santifiquei. As nações te dei por profeta. Ele nasceu perto de Jerusalém. Seu pai era sacerdote na terra de Benjamim, no reino do sul de Judá. Bem-vindos ao nosso canal de histórias bíblicas. Aqui mergulhamos nas histórias cheias de sabedoria da Bíblia. Hoje, vamos conhecer a emocionante vida do profeta Jeremias. Sua história não é só do passado, mas nos ensina muito hoje. Vamos descobrir juntos as lições de vida de Jeremias que ainda tocam nossos corações. Mesmo sendo profeta, Jeremias nunca deixou de ser padre. Ele chorava pelo povo, por isso é chamado de profeta chorão. Vamos conhecer sua história emocionante. Amigos, por favor, se inscrevam no canal e ativem o sininho. Se gostarem, deixem um like. Isso me ajuda muito. Vamos lá. Jeremias começou seu trabalho no 13º ano do rei Josias. Ele profetizou por 40 anos, durante os últimos 5 reis de Judá. Josias foi um rei bom que fez mudanças. Quando ele morreu, Jeremias ficou muito triste. Depois vieram 4 reis ruins: Joacás, Jeoaquim, Joaquim e Zedequias. No tempo de Zedequias, os babilônios destruíram Jerusalém e queimaram o templo. O livro de Jeremias é o maior dos livros dos profetas. É tão grande que, se juntarmos os 12 livros dos profetas menores, dá só 1/3 de Jeremias. Jeremias viveu nos últimos dias do Reino do Sul. Ele sempre avisava sobre um desastre que viria, porque o povo esqueceu de Deus, voltou a adorar ídolos e era injusto. Por causa de suas previsões ruins, Jeremias sofreu muito. Reis e líderes o perseguiram, zombaram dele e o odiaram. Ele até foi jogado num poço cheio de lama. Jeremias não era o único profeta naquela época. Abacuque e Sofonias também eram profetas. Ezequiel também vivia na mesma época, mas estava preso na Babilônia. É incrível como Jeremias e Ezequiel diziam coisas parecidas, mesmo estando em lugares diferentes. Quando Jeremias era profeta, em 612 a.C., a Babilônia derrotou a Síria e ficou muito poderosa. O exército de Nabucodonosor destruiu parte de Jerusalém em 604 a.C. e levou pessoas para a Babilônia. Isso aconteceu 3 vezes. A segunda vez foi em 597 a.C. e a última em 586 a.C., quando Jerusalém foi queimada e destruída. Durante esses ataques, Deus protegeu Jeremias. O capitão do exército inimigo até deu liberdade e comida para ele. Mais tarde, Jeremias foi levado à força com seu secretário Baruque e as filhas do rei Zedequias. Eles escaparam e voltaram para Judá. Não sabemos exatamente como Jeremias morreu. Deus escolheu Jeremias para falar a todas as nações do mundo. Ele devia ajudar Israel, mas falava muito para o povo de Judá. Ele também devia falar para Israel. Isso é importante porque as 10 tribos do norte de Israel foram castigadas e levadas embora em 722 a.C., uns 100 anos antes de Jeremias começar seu trabalho. Por que isso é importante? Não faz sentido pensar que Jeremias falava do antigo Israel antes de 722 a.C. Seria como prever a Primeira ou Segunda Guerra Mundial muito depois que elas aconteceram. Por exemplo, partes do livro de Jeremias claramente falam do tempo antes de Jesus voltar, no fim dos dias. Dá para ver que Jeremias tem um aviso para os descendentes modernos de Israel. Deus avisa nossos países hoje. Se rejeitarem a Deus e o que a Bíblia ensina, as coisas vão ficar ruins e haverá um castigo terrível. Como diz Jeremias 17:5. Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Muitos acham que Jeremias só falava coisas tristes e desanimadoras, mas isso não é tudo. Ele dizia o que Deus mandava, um aviso de castigo se o povo não mudasse. Mas Jeremias também falava coisas boas e alegres sobre misericórdia, libertação e vida boa para todos.
Ele disse que um dia o Messias voltaria para acabar com o sofrimento, as guerras e a tristeza. Através de Jeremias, Deus mostrou como mudar o coração para ter um mundo de paz. Jeremias era um profeta do passado, mas com um coração do futuro, como ele diz em Jeremias 29:11. Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz, e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Jeremias chorava pelo seu povo que não queria mudar. Mas isso não era fraqueza. Era sinal de que ele era forte e maduro espiritualmente. Jeremias era como Jesus, que a Bíblia chama de homem de dores. Nos capítulos 18 e 19, Jeremias usa a história do oleiro e do barro para ensinar algo importante. Deus é como o oleiro e nós somos o barro. O barro não pode exigir nada do oleiro. Se o oleiro quer mudar o barro, só depende dele. Do mesmo jeito, devemos deixar Deus nos moldar como Ele quiser. Deus nos ama e quer o nosso bem. Qualquer jeito que Ele nos moldar, será bom para nós. Deus abençoa quem aceita o que Ele faz. Como diz Jeremias 33:3. Clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Podemos aprender duas coisas com essa história do oleiro e do barro. A mensagem de Jeremias nos dá esperança. Somos como vasos nas mãos de Deus, e se Ele quiser, pode nos fazer de novo. 1. Somos frágeis. Nosso corpo é fraco. Deus nos fez do pó. Mas também somos frágeis por dentro. Hoje, cada um faz o que quer. Isso causa angústia, porque precisamos de regras. Também somos frágeis espiritualmente. Às vezes achamos que cremos, mas não tanto quanto deveríamos. Muitas vezes falhamos. 2. Precisamos confiar em Deus. Quando Jeremias foi à casa do oleiro, viu o oleiro trabalhando. Do mesmo jeito, Deus trabalha em nós. Ele sabe fazer vasos bonitos e faz isso com amor. Deus controla tudo. Precisamos deixar Ele agir e não resistir tanto. Jeremias viveu quando o Reino do Sul estava acabando, nos séculos 7 e 6 a.C. Ele nasceu por volta de 650 a.C., perto de Jerusalém. Seu nome pode significar Deus vê ou Deus exalta. Além de profeta, ele era sacerdote. Jeremias cresceu num tempo difícil, quando o povo estava esquecendo de Deus. Mas sua família amava a Deus e seguia as tradições do povo. Deus chamou Jeremias para ser profeta no 13º ano do rei Josias, em 627 a.C. No começo, Jeremias achou que não conseguiria, mas Deus o encorajou. Ele foi profeta por pelo menos 40 anos, falando durante o tempo de 4 reis de Judá. Jeremias começou seu trabalho numa época de grandes mudanças, quando a Babilônia estava ficando poderosa. Depois de um tempo sem falar, ele se mudou para Jerusalém e avisou os líderes como Jeoaquim e Zedequias que a Babilônia ia levar o povo embora. Jeremias dizia para o povo se arrepender. Avisava que Deus ia castigar, que a Babilônia ia levar o povo e que Jerusalém ia cair. Ele dizia que o povo estava pecando, mas também falava que Deus ia salvar alguns, mesmo no exílio, e que um dia tudo ia ficar bom de novo. Mesmo sofrendo muito, Jeremias continuou falando a palavra de Deus. Ele é chamado de profeta chorão. Depois que Jerusalém caiu, ele foi para a Babilônia e depois para o Egito, sempre falando a palavra de Deus até morrer. Não sabemos exatamente como Jeremias morreu, mas as pessoas não o esqueceram. Alguns judeus até achavam que ele poderia ressuscitar. Jeremias viveu na mesma época que outros profetas como Sofonias, Naum, Ezequiel e Daniel. Até hoje, não sabemos bem como Jeremias morreu. Muitos historiadores antigos dizem que ele foi apedrejado até morrer no Egito por alguns hebreus revoltados na cidade de Dafne. Mas a Bíblia não fala nada sobre como ele morreu. Espero que essa história de Jeremias tenha tocado seu coração. Sua vida nos ensina muito sobre coragem e fé. O jeito como Jeremias enfrentou problemas e como falou as mensagens de Deus pode nos inspirar hoje. Que as lições da vida de Jeremias fiquem no seu coração e mente, te ajudando na sua própria caminhada com Deus. Como diz Salmos 119:105,
A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Obrigado por acompanhar nosso canal de Histórias Bíblicas. Fique ligado para mais histórias incríveis da Bíblia. Até a próxima. Que Deus ilumine seu caminho.